Muitas vezes, a gente pensa numa grande decisão como se fosse o ponto final de uma história, né? A compra da casa, um novo emprego, o sim no altar. Mas e se for só o começo? Hoje a gente vai analisar um material fascinante que explora exatamente isso. Mas assim, num contexto bem específico. O que acontece depois que alguém passa por uma conversão espiritual dentro de uma comunidade cristã? Nós temos em mãos um texto que detalha um processo, olha, incrivelmente estruturado para consolidar novos convertidos. E a nossa missão aqui é desvendar essa engenharia. Não se trata só de contar decisões, mas de entender a arquitetura de um caminho, sabe? Um caminho projetado para transformar convertidos em discípulos ativos. A gente vai explorar desde o cuidado inicial, que é super urgente, até a integração total na comunidade e, por fim, o que o material chama de ciclo de multiplicação. O material é como ele desmistifica um pouco a jornada espiritual. Ele trata essa jornada não como um evento puramente espontâneo, etéreo, mas como um processo. Um processo que exige estratégia, intencionalidade e um apoio comunitário muito forte. É quase uma ciência do acolhimento. E a análise se divide nessas 3 grandes fases que a gente vai percorrer: o cuidado individual, a incorporação na comunidade e, por fim, a replicação disso tudo. Ok, então vamos começar por essa primeira fase que já começa com uma intensidade notável. O texto fala de um contato que deve ocorrer preferencialmente nas primeiras 48 horas. Por que essa janela de tempo? Por que é tão crítico assim? Parece quase um protocolo de resposta de emergência. E a analogia é perfeita. A justificativa para essa urgência é fascinante. O material descreve esse período como o momento de combater o que ele chama de ressaca espiritual. Pensa tipo no remorso do comprador depois de uma compra grande. A pessoa toma uma decisão com uma carga emocional enorme e no dia seguinte a adrenalina baixa e a realidade, junto com as dúvidas, a pressão social antiga, o ceticismo, e tudo isso volta com força total. Essa ressaca é esse vácuo. Ah, entendi. E a estratégia aqui é preencher esse vácuo imediatamente com suporte, com afirmação, antes que a dúvida se instale e crie raízes. Quer dizer, então, que é uma ação preventiva. Antes que a pessoa comece a se questionar ou a se sentir isolada, a estrutura de apoio já entra em ação para validar a decisão. Precisamente. E o objetivo central, segundo o material, é muito claro. É transferir a confiança da pessoa dos sentimentos inconstantes para as promessas imutáveis da Bíblia. A ideia é que a segurança não pode vir da euforia do momento, que inevitavelmente oscila, né? Ela precisa ser ancorada em algo externo, que o texto apresenta como estável e verdadeiro. É uma mudança deliberada de fundamento, de algo interno e volátil para algo externo e permanente. O material também usa um termo bem forte, que é paternidade espiritual. O que isso significa na prática? É um mentor? É um amigo? É um pouco dos dois, mas com senso de responsabilidade muito agudo. A ideia de paternidade aqui implica em nutrir uma nova vida em Cristo para que ela sobreviva. Na prática, significa que alguém mais experiente assume a responsabilidade de guiar, proteger e ensinar essa pessoa nos primeiros passos. É essa pessoa que faz a ligação nas primeiras 48 horas, que se oferece para tirar dúvidas, que modela o comportamento. Não é um papel formal, mas é relacional. E para construir essa base, o texto apresenta o que ele chama de ferramentas básicas de sobrevivência. A lista é bem direta: oração, estudo bíblico e obediência. Parece um kit de primeiros socorros espiritual. Exato, é um kit de sobrevivência. Mas o interessante aqui é a psicologia por trás disso. Não se trata só de dar tarefas. Cada ferramenta tem uma função bem clara na construção de uma nova identidade. A oração cria um vínculo pessoal, um canal de comunicação direto. O estudo bíblico estabelece um novo referencial de verdade, uma nova fonte de informação para tomar decisões. É o que alimenta a nova mentalidade. Espera um pouco. Colocar a obediência como uma ferramenta de sobrevivência logo de cara, isso me parece contraintuitivo. Eu pensaria que a obediência é algo que se desenvolve com o tempo, com a confiança. O material justifica por que isso é tão fundamental desde o primeiro dia. Parece um pedido bem grande para alguém que acabou de chegar.
Essa é uma ótima observação, e o texto aborda essa questão de uma forma, assim, indireta. A obediência aqui é apresentada como a aplicação prática e imediata dos ensinamentos. A lógica é que o conhecimento abstrato só se solidifica quando se torna uma ação. É o princípio de aprender fazendo. Por exemplo, se o ensinamento é sobre perdão, a obediência imediata seria tomar a decisão de perdoar alguém. Entendi. Transforma a ideia em experiência. Exato. Isso transforma uma ideia abstrata num comportamento real, numa experiência vivida. É um ciclo de reforço que visa reescrever os padrões de pensamento e comportamento da pessoa em tempo recorde. Não é sobre obediência cega, mas sobre experimentar a validade dos ensinamentos na prática, sabe? Ok. Então essa primeira fase é quase como uma UTI espiritual, focada em estabilizar o indivíduo e dar as ferramentas mínimas para ele não sucumbir às dúvidas iniciais. Mas o material parece argumentar que essa estabilização é inútil se a pessoa não for conectada a um ecossistema. É aí que a coisa muda de escala, certo? Exatamente. A transição é crucial. A primeira fase garante a sobrevivência. A segunda, o crescimento. E o texto é categórico nisso com a frase: nenhum cristão sobrevive isolado. Agora o foco se move do indivíduo para o coletivo. É o processo de mover alguém da condição de visitante para membro da família. Isso vai muito além de só frequentar um lugar. E como essa transição de visitante para membro da família acontece na prática? Porque, assim, muitas organizações querem isso, mas poucas conseguem. O argumento central é que a permanência de um novo convertido está diretamente ligada à criação de novas amizades significativas. Pensa na última vez que você entrou num lugar novo, sei lá, um emprego, uma academia. Você só ficou de verdade quando fez o primeiro amigo, quando teve alguém para conversar no café ou para perguntar como se usa um aparelho. O princípio é o mesmo, mas aqui o texto eleva isso a uma estratégia central de sobrevivência. Os laços sociais dentro da igreja são apresentados como a viga de sustentação da pessoa em tempos de crise. Então a fé individual precisa de um ecossistema social para prosperar. Sozinha, ela fica vulnerável. Eu gostei de um conceito que o texto traz, o de transição de identidade. A meta é que a pessoa deixe de se ver como um espectador para se tornar um agente ativo. Isso envolve a descoberta e o exercício dos dons. Então a integração plena significa encontrar uma função, um propósito dentro daquele organismo. Exatamente. É sobre entender que se tem uma função vital e específica. Isso combate o veneno do anonimato. A pessoa deixa de ser só mais uma na multidão e passa a ter um papel, uma contribuição única que só ela pode dar. Isso fortalece o senso de pertencimento de uma maneira muito poderosa. Não é mais a igreja deles, mas a nossa igreja. É a diferença entre assistir a um jogo da arquibancada e estar em campo, mesmo que seja numa posição modesta. O compromisso com o time muda completamente. Entendo a lógica, mas isso não corre o risco de criar uma bolha, um ambiente meio forçado ou até sufocante para um recém-chegado, onde todo mundo tem que se encaixar num molde e ter um papel? É um risco real, e o material parece ciente disso. Por isso ele enfatiza a necessidade de um ambiente de graça e suporte. E o que é isso? Não é só sobre ser legal com os novatos. A ideia é que a comunidade deve funcionar como uma espécie de laboratório seguro. Se a pessoa tenta algo novo e falha, se comete um erro, a reação do grupo não deve ser de julgamento, mas sim, ok, isso faz parte do processo. O que a gente aprendeu? Como podemos ajudar? É a diferença fundamental entre um tribunal e uma oficina de aprendizado. Um ambiente de graça permite a vulnerabilidade e o crescimento progressivo, em vez de exigir perfeição imediata, o que de fato seria sufocante. Esse ponto do laboratório seguro é fundamental. Isso muda a dinâmica. Então, depois desse cuidado individual intensivo e da integração profunda na comunidade, onde a pessoa encontra seu lugar, seu propósito, para onde o processo aponta? O que vem a seguir? Aplicação.
A premissa do texto é que a verdadeira maturidade de um discípulo é comprovada quando ele próprio se torna capaz de gerar novos discípulos. Todo o cuidado que ele recebeu, toda a estrutura que o apoiou, agora ele é capacitado a oferecer para outra pessoa. Ou seja, o objetivo final é transformar o cuidado recebido em ação. Deixar de ser um consumidor de suporte espiritual e se tornar um produtor. Exatamente. É a transformação do esforço de adição, de somar uma pessoa de cada vez, no movimento de multiplicação. A pessoa que foi cuidada, nutrida, integrada, agora se torna um agente de alcance. Ela não é mais apenas a receptora do processo, ela se torna uma perpetuadora dele. Isso transforma o modelo de crescimento de linear para exponencial. Pelo menos essa é a teoria. E como isso funciona na prática, segundo o material? Como se treina alguém para se tornar esse multiplicador? Não parece ser algo simples. A principal ferramenta de escrita é o testemunho pessoal. O novo crente é treinado para compartilhar a sua própria experiência de forma clara, acessível. A sua história de transformação se torna a ferramenta mais poderosa. Ele deve servir como uma ponte viva para outras pessoas. A lógica é que a mensagem mais convincente não é um sermão teológico complexo, mas a narrativa autêntica de alguém que diz: "Eu estava aqui e agora estou aqui, e foi este o caminho." Faz todo sentido. A experiência pessoal é mais difícil de ser contestada do que um argumento teórico. Sem dúvida. E o processo se torna autêntico. A pessoa não está repetindo um roteiro, mas contando a própria vida. E quando ela assume esse papel, o seu próprio senso de identidade e de propósito se aprofunda ainda mais. Ao ensinar, ela aprende. Ao guiar, ela firma os próprios passos. Então, todo o sistema, desde aquele contato inicial nas primeiras 48 horas, passando pelo kit de sobrevivência, até a criação de laços fortes e de um papel na comunidade, tudo isso é projetado para culminar nisto, transformar cada membro numa força multiplicadora. Essa é a grande conclusão do material. O sucesso de todo o processo de consolidação, segundo essa visão, depende da união perfeita entre o discipulado pessoal e a integração eclesial. Uma coisa sem a outra é falha. O cuidado individual sem a comunidade gera cristãos isolados, vulneráveis. A comunidade sem o cuidado individual profundo pode se tornar superficial. O objetivo final é garantir que o fruto não apenas permaneça, mas que ele próprio se torne um semeador. O sistema é desenhado em sua essência para ser autossustentável e exponencial. Recapitulando, então o que a gente viu hoje foi um mapa detalhado de uma jornada. Começa com um cuidado pessoal intenso, imediato, quase cirúrgico, focado em estabelecer um fundamento sólido contra as incertezas. Evolui para uma integração profunda numa comunidade que oferece identidade, propósito e um ambiente seguro para o crescimento. E, finalmente, capacita essa pessoa a replicar o processo, tornando-se ela mesma um ponto de partida para outros. É um sistema notavelmente estruturado que trata a transformação espiritual menos como mágica e mais como um processo sociológico e psicológico bem definido. E isso nos deixa com uma reflexão interessante que vai além do contexto específico deste material. O texto descreve um processo altamente intencional para consolidar uma transformação pessoal e comunitária. A questão para se pensar é: de que forma o design deliberado de um processo de acolhimento e integração pode impactar a profundidade e a sustentabilidade de uma mudança significativa na vida de alguém, seja em contextos espirituais, como vimos aqui, ou em contextos profissionais, como no onboarding de um novo funcionário, ou mesmo sociais, como na integração de imigrantes numa nova cultura. O quanto de uma transformação bem-sucedida depende não apenas da decisão inicial da pessoa, mas da arquitetura do sistema que a recebe depois.